Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro Esse Cristão Incrível, de Tozer. Nesse capítulo, Tozer ele se propõe a responder-nos a pergunta por que é dado o Espírito Santo. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama, no Rio de Janeiro. Nós vamos regar as nossas raízes espirituais, segundo a visão de Tozer, respondendo a essa questão. Por que é dado o Espírito Santo? E Tozer inicia o capítulo. Uma geração atrás, a obra do Espírito Santo na vida do crente era reduzida por certos mestres da Bíblia, pura e simplesmente a uma só coisa: infundir poder para o serviço. Então, Tozer ele nos diz que há uma geração atrás, alguns estudantes da Bíblia, eles reduziam, a ação do Espírito Santo na nossa vida como sendo com o objetivo do serviço. E ele continua: o cristão é fraco e lhe é dado o Espírito Santo para fazê-lo forte, para que possa servir eficientemente. Essa ideia buscou-se o apoio de Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Tozer diz que esses mestres da Bíblia, eles usavam esse texto de Atos 1:8 no momento da ascensão do Senhor Jesus, quando ele diz que o Espírito Santo foi nos dado para sermos testemunhas. E Tozer ele diz que essa é uma verdade. Ele continua dizendo assim: ensinar que o encher do Espírito Santo é dado ao cristão para supri-lo do poder para o serviço é ensinar a verdade, mas não é a verdade completa. Poder para o serviço é apenas um efeito da experiência, e não hesito em dizer que é o menor dos efeitos dentre vários. Servir o presente século não é o primeiro dever do cristão, mas nem o fim principal do homem. Então, Tozer ele diz que servir ao presente século não é o primeiro dever do cristão, nem o fim principal do homem, mas que essa é uma verdade, o serviço. E nós vemos Paulo falando aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, a parte B, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, o cristão, quando ele reconhece Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo, que é enviado, por Jesus, da parte de Deus, para nos capacitar, sim, para o serviço. Mas que esse não é o fim, o objetivo final desse enchimento do Espírito Santo. E Tozer ele continua: o que um homem é, vem primeiro aos olhos de Deus. O que ele faz é determinado pelo que ele é. Portanto, o que ele é sempre mais importante. A noção moderna de que somos salvos para servir, conquanto verdadeira, só é verdade num contexto mais amplo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo foi nos dado para o serviço, para nos capacitar para o serviço? Sim. Só que a razão principal do Espírito Santo em nós é justamente nos transformar, para que o nosso serviço se torne eficiente. Porque qual seria o benefício de se trabalhar para o Senhor se a nossa natureza não fosse transformada pelo Espírito Santo? E nós vemos aqui em 1 Coríntios 6,19 nos explicando sobre isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, Paulo ele nos fala aqui na sua primeira carta aos Coríntios que o nosso corpo se transformou no templo do Espírito Santo quando nós reconhecemos a Jesus como Salvador. Então, se o nosso corpo se transformou no templo do Espírito Santo, a nossa natureza foi transformada por esse Espírito Santo. E Tozer ele continua: a redenção foi necessária não somente devido ao que os homens estavam fazendo, mas também pelo que eles eram.
Não só a conduta humana passará a ser errada, mas a natureza humana também. Sem o defeito moral que macula a natureza humana, não teria ocorrido nenhuma conduta má. Então, 12 ele nos diz que a redenção do que nós somos se fez necessária para que nós tivéssemos sim autoridade para prestar um serviço a Deus. E 1 Pedro 2, 9 e 10 dizem assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então nós podemos entender que a capacitação para o serviço que nos é dada pelo Espírito Santo é uma verdade, e uma verdade bastante especial. Mas essa verdade só se confirma na nossa vida se nós nos transformarmos em uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar, não é, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse serviço de anunciar, ele só será eficiente, feito com qualidade, se nós formos transformados. E aí Tose fala então sobre a redenção, que se nós não precisássemos de redenção, a nossa natureza não seria pecadora, as nossas atitudes não seriam mais, mas por sermos pecadores e termos atitudes mais, nós precisamos ser redimidos, precisamos da redenção. E Tose ele continua: para reformar a conduta humana é necessário regenerar a natureza humana. Se temos de ter um reto fazer, o ser fundamental tem que ser santificado, pois ser e fazer são interrelacionados como causa e efeito, como pai e filho. E a gente vê em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, dizendo assim: pois vocês foram regenerados, não da semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer do pecado, para nos convencer de que nós precisamos de redenção em Jesus. Então, a obra a se fazer é uma obra excelente, e se feita por uma pessoa regenerada, ela será uma obra excelente e eficaz, produzirá os efeitos para o qual essa obra foi designada por Deus. E Tose ele continua: a obra primária do Espírito Santo é restaurar a íntima comunhão da alma perdida com Deus, mediante o lavar da regeneração. Para levar isto a efeito, primeiro ele revela Cristo ao coração penitente. Depois, ele ilumina a alma recém-nascida com raios mais brilhantes, procedendo da face de Cristo, e leva o coração anelante às profundidades e alturas do conhecimento divino e da comunhão com Deus. Lembre-se, só conhecemos a Cristo na medida em que o Espírito Santo nos capacita a conhecê-lo, e temos de Cristo somente quando o Espírito Santo nos infunde. Então, nós precisamos entender que a obra primária do Espírito Santo é restaurar nossa comunhão com Deus, é nos apresentar a Cristo como Senhor e Salvador, e nós só reconhecemos a Cristo como nosso Salvador se o Espírito Santo nos convencer. E nós vamos ler aqui alguns textos para poder confirmar isso. 1 Coríntios 12, versículo 3, a parte B. E Paulo fala aos coríntios: e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, ninguém reconhece a Jesus como Senhor se o Espírito Santo não lhe infundir essa certeza no coração. E João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas
e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, Jesus aqui está dizendo que o Espírito Santo, que o Pai enviará no nome dele, é que nos ensinará todas as coisas. E ainda, João 16, 13 a 15 dizem assim: mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo, que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, a obra primária do Espírito Santo é nos mostrar a verdade que há em Cristo, é nos revelar as bem-aventuranças que nós só encontramos no Senhor. O Espírito Santo, ele glorificará o nome de Jesus na vida daqueles que o reconhecerem como Salvador. Então, essa é a obra primária do Espírito Santo. E através dessa regeneração, dessa mudança de vida, de mente, de atitudes, é que nós estaremos então aptos para sermos testemunhas e fazermos a obra de Deus. E todos ele continua: Deus quer adoradores antes de fazedores. Na verdade, os únicos fazedores aceitáveis a Deus são os que aprenderam a perdida arte de adorar. É inconcebível que um Deus santo e soberano tenha tanta falta de obreiros, que tenha de forçar ao serviço qualquer que tenha recebido o poder para isto, sem levar em conta as suas qualificações morais. As próprias pedras o louvariam se fosse preciso, e 1000 legiões de anjos saltariam prestos para fazer a sua vontade. Então, Deus procura adoradores e não fazedores. E isso é algo muito importante. Muitas vezes nós estamos numa posição de ativismo. Nós queremos fazer, fazer e fazer. Talvez a intenção do nosso coração seja até boa e possa até surtir efeito na vida de alguém. Mas Deus quer, antes de fazedores, Ele quer adoradores. O objetivo do nosso serviço deve ser adorar a Deus. E se nós não formos transformados pelo Espírito Santo, não recebermos uma nova natureza, o nosso fazer não terá efeito. Na vida do outro, talvez até sim, mas não terá efeito na nossa própria vida. E nós vemos aqui em João 4, 23 e 24, Jesus dizendo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário que nós façamos uma análise da nossa obra, do serviço prestado. Esse serviço prestado, ele tem brotado de um coração regenerado, transformado, salvo por Jesus, ou ele tem tão somente brotado de um sentimento de querer aparecer, de querer mostrar obras sendo realizadas? Será que o serviço que nós temos prestado a Deus, ele tem surgido de um coração contrito, um coração salvo em Jesus, um coração adorador, ou de um coração egoísta, de um coração egocêntrico? É algo a se pensar. É algo a se pensar, a se meditar, a se avaliar. E se nós encontrarmos a resposta, que o nosso fazer tem sido fruto de adoração a Deus, que nós continuemos assim. Mas se nós percebermos que o nosso fazer tem sido fruto de um coração egoísta, egocêntrico, que quer aparecer, que nós venhamos a rever as nossas atitudes e venhamos a entregar nossa vida a Jesus, para que o Espírito Santo nos renove, nos transforme, venha nos regenerar, para que assim nós possamos fazer
a obra de Deus com o coração, com a motivação correta. E todos ele continua. Certamente que o Espírito Santo deseja infundir poder e dons, mas a santidade e a adoração vem primeiro. Certamente, o Espírito Santo ele vem sim nos outorgar poderes e dons, mas antes de tudo, ele vem primeiro fazer com que o nosso coração seja um coração de verdadeiros adoradores. E Lucas 19, do 38 ao 40, diz assim: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus diz: Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, Jesus estava sendo adorado pelos seus discípulos que o estavam adorando em espírito e em verdade. E alguns estavam tremendamente incomodados com isso. Pediram para que o mestre os fizesse calar. E Jesus disse que se, entre linhas, né, se os verdadeiros adoradores se calarem, as pedras clamarão, porque Jesus ele é o Deus verdadeiro e único que merece toda adoração, e ele é e sempre será adorado pelos verdadeiros adoradores. E Jesus diz, né, que Deus procura verdadeiros adoradores. E a gente está aqui diante do Senhor e dizendo: Senhor, que o Senhor ache em mim um verdadeiro adorador, que o Senhor ache em mim uma pessoa regenerada, que possa adorar Ele em espírito e em verdade, e que as minhas obras tenham a verdadeira motivação, que é adorar a Deus. Antes de fazedores, nós devemos ser adoradores. E vamos encerrar o nosso estudo com o Salmo 9, versículos 1 e 2. Essa será a nossa oração. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Antes de fazedores, que sejamos adoradores no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.